Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta sexta-feira. No vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo muito importante falando sobre assuntos que eu acho importantíssimos do torcedor saber, além de trazer informações, explicar também alguns assuntos, detalhar algumas situações de alguns atletas que vocês no comentário pedem demais. Por exemplo, Santiago Rodrigues, que foi o jogador que eu falei no vídeo anterior, né, no dia de hoje. Muita gente nos comentários traz o Santiago Rodrigues, traz não sei quem, traz outro jogador, traz fulano, traz ciclano. E eu queria explicar, obviamente, um pouco dessa situação, né, em termos do Bahia dentro do mercado, falar também sobre como o time nesse momento está se estruturando, como é que o Grupo City pensa ao Bahia, por que não chegam reforços aqui de 200, de 100 milhões, de 90 milhões, enfim, explicar essas situações para vocês, além, claro, de passar a informação. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e que também você possa se inscrever para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu povo, explicando para vocês um pouco dessas situações que eu comentei no início do vídeo, falando já sobre Santiago Rodrigues. Foi o jogador que eu fiz o vídeo passado falando, e muita gente pedindo para o Bahia contratar, e por que não contrata, e por que esse jogador, por exemplo, pode parar no Botafogo ou até no Estudiantes da Argentina, um clube com um poder de investimento muito menor do que o Bahia. Vamos lá. A questão do Santiago Rodrigues é muito simples de explicar. Apesar de ser jogador do Grupo City, e isso tem um facilitador muito grande, porque o Bahia tem prioridade caso entrasse na disputa com o clube do New York City para contratar o jogador, mas o Bahia não exerceu essa obrigação não, perdão, essa prioridade que tem na situação, né, do Santiago Rodrigues por ser um clube do Grupo City, porque o Bahia em nenhum momento demonstrou interesse na contratação do jogador. É muito simples, o Bahia não está perdendo um jogador para o Botafogo, o Bahia não está deixando de trazer um jogador importantíssimo para parar no Botafogo ou até em outro clube, porque isso nunca aconteceu. O nome do Santiago Rodrigues nunca foi pauta dentro da diretoria do Bahia nesta janela de transferências. Você pode julgar como certo ou pode julgar como errado, mas que isso não aconteceu em nenhum momento. E por que o Bahia não exerceu essa prioridade? Porque o clube, desde o momento, apesar de fazer parte do Grupo City, entendeu que os valores da operação eram muito altos, que não eram condizentes, primeiro, com a realidade do jogador. Eu sei que o Santiago Rodrigues é um baita atleta, eu não estou questionando isso aqui, ajudaria demais o time, seria uma baita reposição para a saída do Biel, mas 85 milhões de reais, um jogador que não é mais nem tão considerado promessa assim, eu acho um valor muito alto. Eu sei que o desempenho dele é muito bom lá na MLS, no New York City, tem um rendimento espetacular, e como eu falei anteriormente, cairia como uma luva, mas 85 milhões de reais, me desculpa, é um valor muito alto. Então, por conta disso, o Bahia nem cogitou a contratação do Santiago Rodrigues nessa janela de transferências. A mesma coisa, por exemplo, do zagueiro Adrielson do Botafogo. Foi especulado, foi assim, demonstrado, né, interesse do Bahia por parte do clube. O Bahia procurou a situação, né, junto com o empresário do atleta para saber detalhes, para saber informações, só que esbarrou na pedida, né, que era do Lyon, que era mais ou menos nessa parte de 8 a 7 milhões de euros. E o Bahia entendia que era um valor muito alto para um zagueiro. O Bahia já tinha também o Santiago Mingo como uma opção, né, dentro ali para a posição, sabia que o jogador também queria vir para o futebol brasileiro, sabia que as condições de negócio eram mais fáceis do que a do Adrielson e que ele também tem muito mais margem para evolução. O Bahia demorou para contratar um zagueiro, mas para mim, quando contratou um zagueiro que para ser, assim, jogador do Bahia vai, na minha opinião, joga em alto nível, pelo menos por uns 2, 3 anos. Óbvio que ele pode ter uma oscilação, como qualquer jogador natural, mas o Santiago Minga é um jogador de classe A. É um jogador que foi disputado, por exemplo, pelo Palmeiras na última janela de transferências também, né? O Palmeiras chegou a enviar proposta para o Defensa e Justiça, que foi recusada, e o Bahia conseguiu a contratação dele. Demorou, mas quando contratou um cara certeiro. A mesma coisa é para a posição de goleiro também. Ah, mas o Bahia precisa contratar um goleiro, precisa. Óbvio que precisa contratar um goleiro. Eu sei disso, você torcedor sabe disso, e o próprio Cadu Santoro, que é diretor de futebol, também sabe disso. O problema é que o Bahia não quer contratar apenas para contratar, apenas para tapar buraco. Quer trazer um jogador, por exemplo, como o Keylor Navas, que foi oferecido para fazer um contrato de 2 anos, ganhando uma fortuna para não ter um rendimento tão esperado assim, e ainda você ter que procurar daqui a 2, 3 janelas de transferências novamente o novo goleiro, esse valor que já foi gastado nessa operação podia se concentrar em um jogador que pudesse durar por mais anos aqui. A mesma coisa é com os outros jogadores que foram oferecidos. Teve consulta com o Thiago Volpe? Teve, porque o Bahia estava precisando de um goleiro, entendia que era uma necessidade, que era uma obrigação trazer essa janela de transferências, e o Thiago Volpe também ainda tem uma margem, uma lenha para queimar, né? Não é tão velho assim, por exemplo, como o Keylor Navas que foi oferecido, mas os valores sempre esbarrando o Bahia na negociação. Então o Bahia definiu que vai contratar um goleiro
que possa ficar por muitos anos, que possa ficar, de fato, aqui dentro do clube, né, por uns 3, 4 anos, fazer um contrato longo e não contratar apenas para contratar. Essa é a situação. Sobre a falta de dinheiro que muita gente reclama, que eu vejo a galera falando aqui nos comentários, quase que todos os vídeos, para o torcedor também entender como é que funciona isso, porque com o passar do tempo, e a gente sempre consultando, sempre perguntando, conversando com outras pessoas também, a gente consegue entender um pouco do que é o projeto do Bahia e de como é que se gasta o dinheiro dentro do clube. As pessoas têm uma ideia, e isso já tem 2 anos de SAF, né? 2, 3 anos. E as pessoas imaginam que por ser do Grupo City, o Bahia tem um dinheiro infinito e vai sair contratando jogadores de 80, 100, 120, 150 milhões, como por exemplo vem fazendo o Botafogo. Os resultados, eu sei que falam mais, né? Porque o Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, então as pessoas tendem a achar, tendem a imaginar que o Botafogo está fazendo é o certo. O Bahia não foi campeão, o Bahia é errado. Mas como o próprio Rogério Ceni falou, né? E eu vi outras pessoas do Bahia comentando, é que assim, dentro de uma liga de 20 clubes, Brasileirão, só um ganha. Então, todos os trabalhos que foram feitos sem ser o Bahia são ruins, ou sem ser o campeão é ruim? Na minha opinião, não. O Bahia teve um salto muito grande de evolução. Não é ainda o que o torcedor espera, não é o que eu quero, mas já teve um salto muito grande de evolução. Deixou de ser um clube que briga para não cair, como era nos últimos anos, antes da SAF, para ser um clube que briga por Libertadores da América. Tanto é que conseguiu voltar para a competição depois de 36 anos. Esse processo poderia ser mais rápido? Óbvio que poderia. Poderiam chegar jogadores que pudessem solucionar nossos problemas um pouco mais rápido do que do ano passado, por exemplo? Óbvio que poderia também. 2023 deixou muito a desejar, mas é um processo, leva ano após ano, e a questão do dinheiro está justamente nisso aí. O Bahia está investindo ano após ano, com responsabilidade, subindo o sarrafo cada vez mais a cada ano que passa, justamente para montar, com o passar dos anos, uma base forte, um elenco competitivo, um elenco que possa ser autossuficiente para que o time possa durar por 2, 3 anos, conquistando e brigando pelos títulos. Como, por exemplo, acontece na equipe do Manchester City, que é o time espelho para o Bahia. O Manchester City, apesar de estar no momento de uma fase, nos últimos anos ganhou tudo na Inglaterra, ganhou a Champions League. Por quê? Porque montou ao longo de um trabalho de 9, 10 anos uma base muito sólida, forte, que foi capaz de, com o passar do tempo, resistir e sempre brigando pelo título da Premier League, sempre brigando pelos títulos das Copas e também da Champions League. É o que o Bahia quer fazer também. É a mesma coisa. Ah, mas por que não contrata Santiago Rodrigues 85 milhões? Meu povo, você dá 85 milhões aqui, daqui a pouco você começa a gastar 100, aí começa a gastar de forma irresponsável, tirando de um dinheiro que não é previsto para se gastar, e aí o clube obviamente não vai conseguindo nos primeiros anos, pode acontecer, mas dificilmente consegue conquistar um título, e aí para onde é que vai esse dinheiro? Enfim, todas essas questões são pensadas e trabalhadas dentro do Bahia. Então é por isso que o clube não sai fazendo investimentos com 200, 100, 300 milhões, como por exemplo faz o clube do Manchester City. Eu vi outro dia uma pessoa comparando isso, uma contratação que o Manchester City fez na casa dos 300 milhões de reais, e por que o Bahia não faz uma coisa dessa? Gente, é meio que real comparar isso, né? O Manchester City, primeiro, que está num país que tem uma liga diferente, uma moeda, né, diferente, a Libra, então, teoricamente, as contratações vão ser mais caras, mesmo que teoricamente os valores para a realidade do clube não for tão alto assim, para o nosso futebol brasileiro acaba se tornando alto. E segundo que o Manchester City tem um nível de competitividade, de atenção, de atrativo do Grupo City muito maior do que o do Bahia. E o torcedor, quando assinou a SAF, sabia disso. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. Então é meio que irreal comparar essa questão. Então tá explicado para vocês a questão dos reforços. Sobre chegadas de mais reforços, muita gente pergunta e segue perguntando. É como eu estou explicando nos últimos vídeos. O Bahia não quer perder mais nenhum jogador. Recusou, por exemplo, a proposta do Juba, recusou a proposta teve outra proposta que o Bahia recusou, tá? De algum jogador que não me veio na mente agora, mas enfim, a intenção do clube é não vender seus principais jogadores neste momento da janela, porque tá chegando o final. Óbvio que você, se tiver uma proposta muito vantajosa, o clube tende a considerar, mas a ideia do Bahia é não fazer isso, porque entende-se que dentro do Bahia que não vai haver tempo para conseguir uma reposição à altura. Talvez, por exemplo, se o Gabriel Xavier deixasse o clube, se o Luciano Rodrigues, por exemplo, deixasse o clube, isso não é nem trabalhado dentro do Bahia, tá? Sobre reforços. Existe já uma situação que era a reposição do Biel e ela foi preenchida com a chegada do Kaique. O Kaique é sim a reposição do Biel. Sobre zagueiro que eu comentei no último vídeo, a questão do Nathan Silva é uma oportunidade de mercado e não deve acontecer nada diferente disso, né? Se o Bahia, por exemplo, o Nathan Silva está aí no mercado 30, 40 milhões, o Bahia não deve fazer investimento. Ah, se o Pumas aceitar negociar por um valor considerável, até um empréstimo, uma situação que favoreça ao clube, aí sim o Bahia tende a negociar. Agora, se não for uma condição dessa, esquece, porque não vai vir. A mesma coisa do jogador do Liverpool do Uruguai. É um jogador que o Bahia observa, junto com o Grupo City, segue monitorando todos os detalhes, a situação, mas não é um jogador que o Bahia vai fazer loucuras. O Grupo City também, né? Não vai investir 100 e tal. Eu acho que se esse jogador chegar, ele pode chegar, por exemplo,
sem ser federado ao Bahia, né? Ele pode ser vinculado a um outro clube e ser emprestado para o Bahia. Seria basicamente uma manobra, né, do Grupo City para que esse valor, no final das contas, não seja encaixado ali no Bahia como uma transferência. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Savinho, que hoje atua no Manchester City. Quando ele foi adquirido pelo Grupo City, ele foi cedido ao Troyes da França, mas ele nunca chegou a fazer um jogo pelo Troyes da França. Ele foi para o PSV da Holanda emprestado, voltou, teoricamente, depois foi para o Girona emprestado também pelo Troyes, jogou a La Liga, foi muito bem e tal. Depois disso ele foi para o Manchester City, ou seja, o Manchester City adquiriu ele junto ao Troyes, não ao Girona e não ao PSV, né, que ele chegou a ser emprestado. A mesma coisa poderia acontecer com esse jogador do Uruguai, mas é uma situação ainda muito em fase inicial, não tem nada ainda acertado, valores, enfim, uma coisa que vai demorar, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de eu gostei. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.